Meus irmãos, o poder que vai controlar o mundo inteiro está cada vez mais próximo. Estamos vendo cada tentáculo dele, cada coluna que vai sustentar esse templo, cada amarração sendo criada nesse momento. A mídia mascara tudo para que as pessoas realmente não entendam o que de fato está acontecendo, mas como a gente sabe que existe uma regra universal, Deus não permitiria que isso acontecesse sem dar a mínima chance das pessoas se defenderem. Aqui vai mais uma matéria que prova isso. Imposto mínimo global sobre multinacionais entra em vigor e pode arrecadar até 220 bilhões de dólares. Após anos de negociações da OCDE, países aplicarão taxa de pelo menos 15% a partir de janeiro desse ano. Essa matéria é muito recente, de 1 de janeiro de 2024. Ela foi enviada aqui pelo nosso querido irmão desperto, Rogério Lima, sempre atento. E é uma matéria, meus irmãos, que deveria parar o mundo. As pessoas deveriam olhar bem para isso. Porque olha só a ginástica mental que a mídia vai fazer aqui, com a seguinte argumentação para você não entender o que é que está acontecendo. Grandes empresas multinacionais estarão sujeitas a um imposto mínimo global, pela primeira vez a partir de segunda-feira, dia 1º, à medida que reformas fiscais históricas entram em vigor, buscando arrecadar até 220 bilhões em receitas adicionais anuais. Quase 3 anos depois que 140 países chegaram a um acordo para fechar brechas flagrantes no sistema internacional, algumas das principais economias começaram a aplicar, a partir de janeiro, uma taxa efetiva de pelo menos 15% sobre os lucros corporativos. Vamos lá. A primeira coisa que você tem que entender aqui, é que eles estão falando para você, principalmente quem é lá de nós, pensar que isso aqui se trata de um imposto que vai ser passado apenas às empresas. Cada cidadão, que parar um minutinho para pensar e entender, principalmente quem já teve o seu negócio, quem vende algum produto, se taxam você, se aumenta o preço da matéria-prima, do produto bruto, da energia, seja o que for, do salário, seja o que for, que o custo da sua produção ficou mais elevado, tanto para quem produz produtos ou para quem fornece serviços. Tudo é repassado ao consumidor final. Se o povo entendesse isso, meu irmão, ia parar essa tretinha. Não, tem que tirar dos ricos, tem que tirar de quem produz, tem que tirar de quem trabalha. Se o povo entendesse, olha, de todo jeito, sai dos nossos bolsos, do povo. Nós é que soamos mais e traremos como consequência menos coisas, até o básico começa a faltar. Porque você trabalha pra caramba, ocupa todas as suas horas do dia, e as coisas que você consegue ter em troca desse suor vão ser cada vez mínimas. Por quê? Porque tem uma máquina sugando todos os recursos. E nós somos colocados uns contra os outros sobre várias narrativas como essa, Nós vamos taxar aqui empresas multinacionais. Aí você vê, se algum país, às vezes menos desenvolvido, com menos pessoas capacitadas para trabalhar ali, compensa. Por quê? Porque você pensa, não, mas ali eu pago menos imposto e tal. Eles querem acabar com isso. Agora cada lugar vai ser o mesmo lugar. É um mundo globalizado, meus irmãos. Mesmas regras, mesmos impostos, mesmos consensos em tudo. E você sabe do que eu estou falando. Desde a esporte até a saúde. Todos os consensos. Olha, é isso e acabou. Se Deus quisesse que o mundo fosse assim, não teria vários idiomas. Ia ter um só. Já não deu certo, por isso mesmo é que foi dividido. Mas existe, uma turma que não aceita isso e quer de fato dominar o mundo inteiro. Então é o seguinte, de acordo com uma série de regras interligadas, se o lucro de uma multinacional for tributado abaixo dessa taxa em um país, outros poderão cobrar um imposto adicional. A OCDE, que conduziu as reformas, estima que isso aumentará a receita tributária anual em até 9% ou 220 bilhões em todo o mundo de dólares, E aqui eles seguem enrolando, falando o seguinte, Jason Ward, analista principal do grupo de pressão Center for International Corporation, elogiou o projeto superinteligente de reforma. Isso reduzirá os incentivos das empresas para usar paraísos fiscais e os incentivos para os países serem paraísos fiscais, disse ele, acrescentando que isso coloca um freio sério no que era uma corrida para o fundo. Na verdade é o que eu falei, Aquele país que às vezes tem menos estrutura, menos pessoas capacitadas para trabalhar ali, às vezes compensa você, prestar um curso, capacitar aquelas pessoas por ter menos exigências ali. Mas eles criando essas regras globais, não vai ter para onde você correr. Inclusive quando eu falo, para a gente procurar aqui
E eu vou falar isso em quase todos os vídeos agora. Quando eu falo, ó, gente, procura um lugar melhor para você viver. No Brasil a situação vai ser difícil, tende a piorar por causa dos recursos que aqui tem, né? E na mão de entreguistas e pessoas que falem o próprio país. Aí sempre vem algum dizer, né? Justamente baseado nos nossos próprios vídeos. Olha, Davi, não adianta porque todo lugar vai ficar a mesma coisa. Nós sabemos isso. Nós fazemos vídeos, inclusive, como esse aqui, explicando, deixando claro que aos poucos tudo vai ser globalizado. Não vai ter lugar que vai ficar de fora, vai ser todo mundo globalizado. Já está sendo assim, regras cada vez mais virando consenso. Mas o problema que eu falo não é para você fugir de Armagedon, não é para você fugir de Apocalipse. Quando essa hora chegar, a gente não tem saída, a não ser que um anjo apareça e nos guie, ó. Segue por essa direção. Acredito que isso possa acontecer. Mas quando eu mesmo falo, não é na intenção de ninguém livrar Armagedon, isso é impossível, né? Apocalipse tem que acontecer, meu irmão, e ali não ficará pedra sobre pedra, na minha opinião. Agora, quando você escuta uma matéria dessa, quando você entende o que realmente isso significa, você vê que todos os passos estão sendo feitos, né? Uma coisa que antes era teoria da conspiração, não, isso é um absurdo. É claro que os governos nunca vão se entender a ponto de criar esse tipo de regra. Olha aí, está sendo criado. Eu me lembro quando falava isso no começo. As pessoas vinham aqui, meus irmãos, e diziam exatamente isso. Olha, é um absurdo que vocês falam isso aí só para ganhar audiência, para pegar pessoas ignorantes que acham que sabem de alguma coisa. Era mesmo isso que eu escutava o tempo todo. Se fosse alguma verdade, é um absurdo dizer que os países vão criar leis internacionais dessa maneira para violar o seu próprio território nacional. Eu via isso, meus irmãos. Hoje a gente tem o quê? O nosso manda-chuva pedindo, né? Que uma liderança apareça e que o que ela decida seja implementado nos países e que congresso nenhum possa dizer não, né? Nós temos isso hoje, está em vídeo aí, qualquer um pode procurar. Ele pede uma governança mundial. Temos o Fórum de São Paulo que foi negado por eles mesmos. Não, isso nunca existiu, isso é coisa de direita, é eles espalhando mentira. Agora os caras, não, tem mesmo, só que é bom. A gente quer fazer algo parecido com a União Europeia, ou seja, só que sendo comunista. Quer dizer, tá tudo muito às claras, meus irmãos, tá tudo aí. E agora você vê o quê? Que as empresas, né, não tem mais essa de, vou para tal país abrir essa empresa, porque lá as coisas são melhores, os impostos são menores. Se tiver cobrando menos, eles podem cobrar mais agora, né? E a pessoa sabendo ali, né, que tem o direito àquilo, vai abrir mão? Não vai, meu irmão. Não vai. Agora, ao mesmo tempo, essa medida, ela pode ser muito ruim para os países subdesenvolvidos. Porque se você vai pagar o mesmo imposto estando aqui ou lá, é melhor você ficar onde você está, né? Isso talvez também seja uma maneira deles segurarem a grana, né, os investimentos nos seus próprios países. Agora, como o terceiro mundo não pensa, por isso que é motivo de piada, as nossas lideranças estão aqui e aprendem isso, né? Nas escolas eles vão lá para fora, não é para ser grandes líderes, eles vão para lá para aprender como entregar a sua própria nação, e fazem muito bem esse papel. Já os outros, né, os filhos, por exemplo, dos Rockefeller, eles vão para ser liderança, eles não vão aprender essas coisinhas que nós aprendemos aí na nossa escola. A gente sai de lá sem saber nem como o dinheiro funciona. Nós não sabemos nem isso, nem o básico do básico, né? A gente sai para ser peão. Já a tal elite, meus irmãos, esses não. Esses jamais. O ensino deles, os estudos deles é para dominar mesmo. Então uma matéria dessa nem adianta continuar aqui, né? Eles vão falando um monte, que é para evitar fraude, né? Que é para apurar mais, né? E supostamente esse dinheiro deveria ser, de alguma forma, se tornar um benefício para a população, mas não é, até porque os países hoje todos estão devendo demais, então só vai servir mesmo para pagar juros, né? Juros e mais juros, e encarecer de forma geral os produtos, porque tanto serviço como produtos, quando sobe o preço, obviamente que é repassado ao consumidor final. Então, se vão colocar aí mais 15%, mais 220 milhões de dólares, né, bilhões de dólares, não acho que vai sair realmente dos cofres da empresa. Chega a ser engraçado, porque eu sei que tem gente que acredita nisso. Não, mas é bom, Davi, isso é as super fortunas, né? O daqui também falou, né, que tinha que ver as grandes fortunas, os super ricos, né? Depois o super rico é o cara que ganha 2.000 conto. Já tem que ser taxado. Então, meus irmãos, é isso, né? Infelizmente, mais uma grande prova aí do que a gente já sabia.
É chato falar isso, mas nós já estamos avisando há 10 anos, né? Agora chegou a hora não de avisar mais, mas de narrar as coisas sendo implementadas. Mais um grande tentáculo vindo aí, né? E transformando o mundo em uma coisa só.